Salmo 136, verso 1, primeiro trecho, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Eu vou ler mais uma vez: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Amém? O amor que dura para todos sempre. É impossível deixar de sentir medo. Sabe que eu tenho um medo absurdo de inseto? Alguém aqui já sabia disso? Eu morro de medo de inseto. Hoje eu estava ali na sala, e aí quando eu olhei na mesa tinha uma formiga, meu coração gelou, você acredita? Por incrível que pareça, apareceu uma aranha e comeu a formiga. Prendeu a formiga. Eu falei, eu tenho medo de aranha também. Ela me ajudou em partes, né? Eu morro de medo de inseto. Eu tenho medo de abelha. Abelha é um dos que eu mais tenho medo. Marimbondo, tenho medo também. Tenho medo de joaninha, mais ou menos. Mas é sério, eu tenho medo de inseto. É um medo que eu tenho. Mas não é sobre esse medo que eu estou falando. Eu tenho medo de inseto porque eu sou alérgico. Eu já fui picado e eu sei quais são os efeitos de qualquer picada de inseto no meu organismo. E esse medo é um medo positivo. Sabe aquele medo de atravessar a rua, de olho fechado? Se você fala, não, isso eu posso morrer. Esse medo é o medo que te resguarda, é um medo bom. Sabia que o medo é um fator extremamente importante na sua caminhada? É ele que te salva, é ele que te guarda, é ele que te impede de você não forçar demais, muitas vezes apertando o próprio braço, de não conseguir se enforcar com as próprias mãos. Isso faz parte do medo, aquela questão do instinto de sobrevivência. Isso é positivo. Mas existe um outro medo que ele é extremamente prejudicial a nós. E eu vou te falar algo: você nunca conseguirá deixar de sentir medo. Será impossível. Você vai sentir medo alguma hora na sua vida. E quando eu digo medo, é medo de tomar uma decisão. Alguém já teve medo de tomar uma decisão? Fala assim, eu tenho que tomar uma decisão, mas que decisão que eu tomo? Aí você vem, faz jejum, faz oração, e eu não sei se já aconteceu com você, você precisa tomar a decisão e Deus não te responde absolutamente nada. Já aconteceu com você? Amém? Amém? Acontece, porque tem hora que a responsabilidade de tomar a decisão não é de Deus, mas é sua. Seria bem mais fácil sem livre-arbítrio, sabia? Imagina só ser conduzido como um robô nas mãos de Deus, seria maravilhoso, só o caminho certo. Mas Deus falou, não, te darei livre-arbítrio, você vai decidir o seu caminho. Ao mesmo tempo que isso nos dá um tremor e temor, mostra a confiança de Deus. Confiança. Quem ama não aprisiona, quem ama liberta, torna livre. E essa é a manifestação do amor de Deus desde o início do Éden. Você está livre. Você quer me servir? Sirva por liberdade. Esteja comigo porque você quer e não porque você é obrigado. E a igreja, o molde de igreja que se construiu durante gerações e gerações, desde 400 depois de Cristo, depois de Constantino e a igreja-estado, é uma igreja de obrigação, de cadeia, de prisão. Só na reforma nós vamos ter liberdade de novo em Cristo. E Cristo mesmo nos disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então você é livre, mais uma vez, para tomar as suas próprias decisões, para decidir amar a Deus, estar do lado dEle, viver os planos dEle. É decisão sua. Coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Olha o conselho, mas Ele não diz, vai pela bênção, paga esse caminho. Ele te dá um conselho. Isso é amor. Existem pessoas que confundem o amor com possessão, com obsessão. Existem pessoas cativas, muitas vezes num casamento violento, achando que é amor. Pessoas cativas em amizades, achando que é amor. Alguém me entende? O amor de Deus se manifesta na liberdade. O amor lança fora todo o medo. E é sobre esse amor que nós vamos falar hoje, que se manifesta em cada indivíduo, dando a ele condição de seguir o seu próprio caminho, tomar as suas próprias decisões e saber que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguém acredita nessa palavra? Diz eu. Alguém acredita? Diz mais alto eu. Mais alto ainda, porque está frio. Eu, diz eu acredito. E o amor de Deus dura para sempre. Que salmo incrível!
Não é um amor que dura durante a sua adoração a Ele. Não é o amor que dura enquanto você está no culto. Porque os outros deuses são assim. Enquanto você oferece algo, Ele te ama, Ele te ajuda, Ele te protege. Mas quando você não tem mais nada a oferecer, Ele te abandona. O nosso Deus não, é para sempre. Quando você tem a oferecer, Ele te ama. E quando você não tem, Ele continua te amando. Quando você tem amor a dar a Ele, Ele te ama. E quando você não tem nenhum amor a dar a Ele, Ele continua te amando da mesma forma. É Ele que ama o pecador. O pecador. Ele ama o pecador. Como amar um pecador? É Ele que amou o ladrão na cruz sem merecer. É Ele que amou a mulher adúltera, a qual todos queriam apedrejar. Mas Ele amou, é Ele que te amou tanto que te resgatou da onde você estava, perdido, desistido, desacreditado, mas Ele resolveu acreditar em você. A manifestação do amor de Deus por nós, demonstrado em Cristo Jesus, vem através da vida de Oséias, que diversas vezes voltou atrás da prostituta que era sua esposa e resgatou ela e comprava ela por preços exorbitantes e trazia ela de novo à liberdade, à vida, ao amor verdadeiro. E ela nunca foi grata. Você acredita? Mas ele não deixou de amá-la. Esse é o amor de Cristo por nós. Por mais que nós praticamos erros, o amor dele não esfria, não diminui. O amor dele é perfeito, de geração em geração. Amém? Esse amor é o que eu estou falando agora. E o amor lança fora todo o medo. Mas o medo, ele é paralisador. E muitas pessoas não sentem esse amor verdadeiro porque o medo bloqueou você de alguma forma. Existem várias formas de sentir medo, de gerar o medo dentro de si. Eu anotei algumas para que a gente possa trabalhar isso. Existem medos, eu vou usar essa palavra no plural, se eu posso fazer ela aqui, acho que vai ser legal para a nossa compreensão. Existe medo gerado por palavras. E agora eu começo a falar sobre traumas, tá? Pessoas que ouviram a vida toda, desde a infância, que não iam ser nada. Eu conheço diversas pessoas que ouviram do pai, uma figura tão importante, ouviram e falou: você não vai ser ninguém. E aquilo gerou um medo, gerou um trauma paralisador, bloqueador. Ou muitas vezes uma mãe que olhou uma filha e falou assim: você tá certo. É o recado do pessoal solteiro da mídia. Amém? É isso. Eu vou orar por vocês, tá bom? Mãe que diz: filha, você não vai ser ninguém, você nunca vai encontrar uma pessoa que te ame, você vai ficar solteira para o resto da vida. E aí passa anos e essa menina está solteira porque não consegue encontrar o amor verdadeiro em ninguém, porque está bloqueado a uma palavra. Conheço diversas pessoas assim. Diversas pessoas chegam com essas mesmas palavras até mim hoje através das redes sociais. Pessoas que foram paralisadas na escola. Um professor que olhou e falou assim: você é burro, hein? Como você é burro. Na frente da sala toda. Você não sabe fazer nada, você nunca vai aprender. E com isso pessoas muitas vezes largaram a escola com medo de tomar alguma pressão. Diz assim: medo. Mais alto, medo. Mais alto, medo. Não tenha medo, tá? Não tenha medo de falar a palavra diabo, medo, satanás, maldição. Não tenha medo disso. Você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós estamos aqui para vencer todos esses poderes e sem esforço, porque Cristo já fez todo o sacrifício por nós. Medo gerado, mas eu preciso apontar para você extrair isso, pescar isso do seu interior. Pessoas que estão vivendo medo porque se relacionaram com pessoas e tiveram uma agressão, muitas vezes não física, mas psicológica, e se tornaram cativos a um relacionamento, e agora tem medo de se relacionar de novo, por palavras, por palavrões que foram colocados em cima daquela pessoa, e aquela pessoa carrega isso, porque, lembra da nossa bagagem? Eu já falei isso diversas vezes aqui em ministrações. Nós vamos colocando as palavras, nós vamos guardando as palavras, mas até chegar em Jesus, porque em Jesus, Ele diz: deixa o seu fardo, deixa essas palavras, deixa toda essa argumentação, tudo aquilo que te tornou cativo, porque agora você vai carregar o meu fardo, o meu jugo, que é de liberdade, de vida, de esperança. Então tudo se fez novo, tudo se fez.
É uma transformação completa, e tudo isso está dentro desse salmo, por incrível que pareça. Está tudo dentro deste salmo, é impressionante, todas essas palavras que foram lançadas contra a tua vida, ela pode ter tido algum efeito no passado, e pode ter te paralisado até aqui, o presente. Mas eu tenho certeza que depois que você ouvir o que está escrito em 1 João sobre a sua vida, e nós vamos declarar isso, e você vai tomar posse disso, não espiritualmente, racionalmente entender, compreender, essas palavras não terão efeito no seu futuro. Aquilo que te paralisava até hoje, vai parar de te paralisar hoje, agora, neste domingo. Você falou assim: eu estou paralisado na minha vida sentimental por palavras, então acabou hoje. Não há nada que possa te paralisar. Agora tem uma questão: as pessoas acham que quando ela vai aceitar Jesus, aceitar Cristo, ela não vai mais ter medo, ela vai continuar tendo medo. E a palavra diz para ela: não temas. A palavra não temas não é não tenha medo, não é essa a palavra. Não temas é não pare mediante ao medo. Não paralise diante do medo. A palavra do Senhor nunca foi isso: vou extrair o seu medo. Não, medo você vai ter. Josué, diante da grande aflição, da grande guerra, teve medo. Davi, diante do Golias, teve medo. Lógico que teve medo. Israel, diante do mar, teve medo. Esse salmo vai falar sobre isso. Mas o Deus que te trouxe até aqui te levará até o final. Por isso não temas. Não temas não é não ter medo. Não temas é continuar mesmo com medo. E mesmo que você tenha medo, continue, persevere, avance, dê um passo. Está difícil, ora ao Senhor, peça força, pois é Ele que te toma pela tua mão direita. Esse texto está escrito em Isaías capítulo 41, verso 10. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, o Senhor. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A palavra de Isaías está aí. E para quem Isaías está escrevendo? Está escrevendo para os cativos na Babilônia. Não tenha medo. Acorde mais um dia. Está difícil, eu sou cativo na Babilônia. Não tenha medo, porque nada pode te separar do amor de Deus. Eu estou contigo. Aí no meio da Babilônia, no meio do cativeiro, eu sou o Deus que te ajudo, o Deus que te fortaleço para cada dia. Vão existir cativeiros durante a nossa caminhada? Vão. Eles são extremamente positivos, pois ao invés de nos destruir, Ele nos aproxima do amor de Deus. Ele nos faz encontrar de novo o propósito de Deus que estava perdido em nossa vida. Quando Satanás achou que ia nos destruir, Ele nos deixou ainda mais forte, porque todas as coisas cooperam. Amém? Medo gerado por crenças, por palavras. E eu vou falar para você que eu tomei uma palavra, e eu vou contar essa palavra que eu nunca contei, eu acho que aqui na pregação, mas eu quero contar para você. É dia dos namorados. Um dia eu decidi namorar com a Marina. Eu decidi, falei, vou namorar com essa moça. Ela tinha acabado de chegar na igreja, fazia alguns dias. Falei, eu vou converter essa moça. Amém. Aleluias, né? E aí eu comecei a conversar com a Mar, fui no cinema, assisti um filme, né, do Richard Gere. Ele era novo ainda na época. Ele fazia filme de romance na época. Hoje ele faz filme de sobrevivência, né? Olha como mudou. Na época ele fazia filme dançando, era Dança Comigo, do Richard Gere. Foi um filme maravilhoso, a gente lá. Maravilhoso foi o momento, o filme eu não lembro. E eu lembro que eu comecei e falei, nós vamos namorar, e está tudo certo. A gente começou a conversar muito. Eu gastei muito dinheiro de telefone. Na época você pagava, sabe, por minuto no celular, né? Eu não sei se eu estou revelando minha idade aqui, eu acho que sim, né? Mas agora que já foi, eu vou contar tudo, né? Liguei, fiquei 1h30 com a Mar. Um minuto era R$5, R$4, não lembro. Mas eu sei que eu gastei uma fortuna lá. Meu pai quase morreu na época, né? Ficou muito. Ele falou, quem gastou R$1.000 de telefone? Eu falei, não sei, deve ter sido meu avô, minha avó, fica ligando para os parentes, né? Mas não tinha como disfarçar. E aí eu cheguei, eu era muito novo, conhecia muito pouco do evangelho. Eu era muito místico. Na verdade, muitos dos evangélicos são místicos, né? Muito. E aí eu fui atrás de um profeta para orar pelo meu relacionamento, para ver se Deus aprovava ou não aprovava. Presta atenção. Muita gente vai atrás de oráculos para ver se Deus aprova ou não aprova.
vou pedir para o profeta uma palavra, né? Vou pedir para Deus confirmar. Para com esse misticismo. Isso aí passou. Em Cristo nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais disso. Nós temos que ter consciência e tomar as nossas decisões. Mas eu era menino, na fé, nem menino eu não era, nem na fé eu estava direito. Mas eu queria a resposta do meu oráculo. E aí eu fui num profeta. Falei, o Deus vai confirmar hoje, aleluia. Eu fiquei lá na fila, que é a fila do profeta, né, fim de culto. Graças a Deus, acabou isso aqui na nossa igreja, amém? Amém? Acabou, aquela coisa do oráculo, acabou. Graças a Deus por isso, estamos livres dessa religiosidade. E eu fiquei lá na fila do profeta, chegou minha vez, eu falei, olha, eu quero que você ore por um relacionamento, eu comecei agora, e eu quero que você me dê uma palavra. E aí o profeta orou por mim. Senhor, fez uma oração, a oração não tinha nada de mal, sabe, a oração era boa. Quando ele abriu o olho, ele olhou e falou, olha, Rodrigo, eu vejo, Satanás está preparando uma cilada para você. Falou, eu estou vendo que Satanás está preparando uma cilada para destruir a sua vida. Esse relacionamento é um laço, não é de Deus para você. A melhor coisa que eu fiz foi ter saído dali, mesmo imaturo na fé, ter pego todas aquelas palavras do profeta e jogado no lixo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Peguei todas aquelas palavras, joguei no lixo e falei, vou seguir o meu coração. Só para você entender, o meu coração enganoso estava mais certo que a palavra do oráculo. Tem um microfone ligado aqui. Cortou? O meu coração enganoso estava mais certo que o coração do homem enganoso. O meu coração apaixonado estava mais certo que a palavra do oráculo, do que as profetadas dos profetas, que se sentem oráculos da igreja. Igreja, não existe mais oráculo. Todos nós somos sacerdócio em Cristo Jesus, o último sacerdote. Se Deus quiser te mostrar alguma coisa sobre a sua vida, Ele vai mostrar você. Para com essa coisa, oráculo, chega, não precisamos mais de oráculo. O Senhor fala com você da mesma forma que Ele fala com qualquer um. Não existe mais altar que privilegia alguns. Eu aqui sou apenas um mensageiro, um canal que passa, só passa. Eu só me dediquei a estudar o que a palavra já diz. Mas nós somos todos, somos um, família. E o Senhor falará com você, pode ter certeza disso. Melhor coisa que eu fiz, larguei, olhei a Mar e falei, começou o nosso namoro, graças a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz. Estou casado há mais de uma década com a Mar, 2 filhos maravilhosos. Se eu tivesse escutado o oráculo, eu tinha perdido o melhor momento da minha vida. A palavra é tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa está na palavra. Sem sorte também, Senhor, fala comigo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois, estudando a palavra, só confirmou aquilo que eu deveria fazer. Na verdade, o que eu deveria ter feito é falado, Senhor, eu te apresento o meu relacionamento novo, imaturo ainda, nas suas mãos. Senhor, guia o meu coração, guia, Pai, os meus pensamentos, para que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja, para que o meu relacionamento seja aquilo que a Bíblia diz que ele é, e para que eu gere filhos que sejam herança, coroa para nós. Eu deveria ter feito isso, eu não fiz. O Senhor intercedeu por mim, e mesmo com todos os oráculos ao redor falando que não, Deus disse que sim. E aí eu estou muito feliz hoje. Eu quero dizer para você, o que Deus tem para a sua vida está além do que todas as pessoas ao seu redor podem dizer, do que os oráculos estão dizendo, do que as previsões estão dizendo, porque o Senhor preparou um propósito para a sua vida em amor, e Ele te entregou esse propósito, e toda a revelação sobre a sua vida já está disponível na palavra. Está na palavra, já foi entregue a você, mas muita gente não tomou acesso. E por que não tomou acesso? Naquele dia, eu poderia ter vivenciado um trauma com medo. Não que eu não fiquei no começo, mas ao passar do tempo, nós fomos quebrando a religiosidade.
e todo aquele cativeiro da religiosidade ficou para trás. Existem pessoas que estão aqui dentro da igreja hoje, eu estou falando sério, que estão traumatizadas por palavras de pastores, por pastores que não abençoou para você estar aqui hoje. Bom, eu não te abençoo, irmão, você não vai sair dessa igreja não. Pode ir, mas vai de maldição. Tem gente que vive assim, amaldiçoados por líderes, por pastores. Nenhuma palavra terá poder sobre a sua vida. A única palavra que dita realmente o que vai acontecer ou não na sua vida é a palavra de Deus, através da revelação de Cristo Jesus, o centro de todas as coisas. Se alguém crê nisso, diga: eu creio. Foram palavras lançadas a mim. Eu ouvi mais palavras do que essa. Eu vou falar que as palavras que realmente me importavam na época eram as palavras dos meus pais. E eles abençoaram numa boa. Assim, lógico, filho, se você está feliz, eu estou feliz por você. Mas a Má se tornou mais cristã do que eu. Eu era mais ou menos. Na verdade, eu conheci Jesus pela Má, mas os olhos viam ao inverso, porque eu estava dentro da igreja. Eu estava dentro da igreja e não conhecia Jesus. Ela estava vindo do mundo e conhecia mais Jesus do que eu dentro da igreja. Olha, que maluquice. E nós crescemos juntos, aí depois nós fizemos teologia junto, e até hoje estamos estudando a palavra juntos. Na verdade, as nossas grandes conversas falam sobre a palavra de Deus, os mistérios da palavra de Deus, a profundidade, a riqueza do Evangelho. E temos ministrado aos filhos assim, temos ministrado os amigos assim, vivendo nessa simplicidade que é o discipulado, o talmidim, um discipulando o outro pela palavra. Amém? Amém? Segunda coisa que causa trauma, eu vou fechar na terceira. Tem muito mais coisas, são 4 ou 5 folhas que eu vou ministrar durante esses próximos domingos, através de experiência. Bateu o carro, quebrou a perna, teve traumatismo craniano, saiu do hospital. Nunca mais eu vou dirigir. Já conhece pessoas assim? Experiência traumática. Participei de ministério, nunca mais eu vou fazer parte de ministério nenhum. A gente fala assim: nunca mais eu vou pisar numa igreja. Eu continuo cristão, mas nunca mais eu piso numa igreja. Estão traumatizados pela experiência de congregar. Traumatizados. Existem pessoas que eu conheci essa semana, pessoas que se tornaram ricas. Sabe por que se tornaram ricas? Porque passaram fome na infância. É uma riqueza amarga, somente para não passar fome outra vez. Pelo trauma se tornou rico, mas se tornou vazio, triste, porque aquilo foi gerado no trauma, no medo. Pessoas que estão traumatizadas com a experiência de relacionamento e não querem mais se relacionar. Nunca mais eu vou me relacionar, vou ficar solteiro pro resto da vida. Por quê? Porque eu fui. Mas o que você foi não dita quem você vai ser, ou o que será, ou como será. Por isso que as nossas esperanças, as nossas ansiedades, as nossas súplicas têm que ser depositadas no Senhor, com clamor, com súplicas, porque quem descansa no Senhor, que é o Deus de toda a esperança, tem garantia de amanhã, tem garantia de propósito cumprido, tem garantia de mão forte sustentando, está tranquilo. Mas esses traumas de experiências nos carregam, nos levam, e muitas vezes nos levam para lugares que não queríamos estar. Mas estamos porque temos medo, temos traumas. O medo é muito perigoso. Ele obstina pessoas a deixarem o seu propósito de vida, porque aconteceu alguma coisa que o impediu daquilo, ele está com medo que aconteça de novo. Se aconteceu, pode ter certeza, é para o seu bem. Estranho? Muito. Estava conversando com um amigo, que é o Pepe, que morou esses dias, durante 4 anos lá em Israel. Ele é um judeu praticante. E eu falei para ele: nossa, tudo isso aconteceu, né, da pandemia. Ele disse: se Hashem permitiu, é para o meu bem. Isso é um dito popular entre os judeus. Ele diz assim: se Hashem permitiu, é para o meu bem. Eu falei: isso aí é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele falou: se você pensa assim. Eu falei: eu penso assim. Realmente, se o Senhor permitiu acontecer em sua vida, é para o seu bem. Então aquilo que você acha que tentou te matar, que te parou, hoje, no amor de Cristo, te torna mais forte.
São as dificuldades que nos tornam mais fortes. Aquilo que era um trauma vai se tornar uma cicatriz. E toda cicatriz tem uma história. Toda cicatriz carrega uma história. Uma pessoa que operou, tirou um tumor da cabeça, a cicatriz da cabeça, e agora ela está viva, aquilo é honra, aquilo é alegria. Ela olha aquilo e fala: eu estou vivo. Cicatrizes têm histórias do passado que viraram testemunhos, porque a cicatriz é a marca de alguém que venceu um trauma. E é exatamente isso que o amor faz: cura as feridas, transforma em cicatrizes, e aquilo que era para derrota, agora é para a glória do Senhor. Será assim, exatamente dessa maneira que acontecerá na sua história. Se você tinha algum trauma e por isso a sua família estava desalinhada, porque o avô desalinhou a família, o pai desalinhou a família, agora você está vendo a sua família desalinhar, se encerra hoje, porque o amor de Cristo transbordará na sua casa, e aquilo que era uma ferida aberta vai virar uma cicatriz. Fechou. Agora é uma história. Meu pai e meu avô separaram, mas a partir de agora tudo mudou, porque Cristo entrou em minha casa, Cristo entrou em minha vida, e tudo se fez novo, o passado ficou para trás. Amém? Você consegue entender essa questão de saber o que passou, os traumas? Eu também vivi um trauma junto com a Má. Eu separei esses traumas, essas questões para trazer aqui, de propósito, para que a gente pudesse conversar sobre isso. Quando a Má estava grávida do Israel, ela chegou na sala do médico. A gente contou essa história para o Israel e para o Azaf essa semana, né? Quando chegou na sala do médico, o médico olhou e falou assim: quantos meses você está? Ela falou: 2. A minha mãe estava junto. Ele olhou para ela e falou assim: gravidez é um mar turbulento, você não pode nem se considerar grávida, porque o número de mulheres que perde o bebê antes dos 3 meses é maior do que os que ganham. A mãe começou a chorar desesperadamente. Uma palavra traumática. A gente saiu de lá traumatizado. A gente aceitou a palavra? Não. A gente foi atrás de outro médico dentro do hospital. Não vamos aceitar essa palavra, pelo amor de Deus. Tem efeito aquela palavra? Lógico que não. Lógico que não. Mas aquilo reverbera na mente. É uma experiência traumática. Se eu deixar virar um trauma, tem efeito? Tem. Eu permiti. Eu deixei, eu me entreguei àquela palavra. Naquele dia a gente chorando, mas não nos entregamos àquela palavra. A gente procurou um outro médico lá dentro, e quando viram a Má chorando, uma médica queridíssima, assim, maravilhosa, que acompanhou a Má nas 2 gestações, foi lá e chamou a Má para dentro de uma sala e falou: você está linda, você é uma grávida perfeita, vai dar tudo certo, vai nascer o seu filho vai ser lindo, ele vai crescer, vai nascer com saúde. Tudo aquilo começou a se transformar. Mas tem algo inusitado que aconteceu em toda essa história, mas daí eu conto só semana que vem, porque é uma coisa extremamente inusitada, que eu nunca imaginei. Até o Israel ficou assim: meu Deus, é realmente meu Deus, uma coisa. Tenho certeza que você pode imaginar tudo, mas você não vai entender o que aconteceu nessa história. Foi algo, nunca nós imaginamos que aconteceria isso. Mas aquela sentença foi quebrada antes da gente sair dali. Quando nós entramos no carro, nós oramos ao Senhor e falamos: Senhor, essa gravidez será como o Senhor destinar. O Senhor deu, o Senhor guarda, o Senhor fará acontecer. E foi exatamente assim que aconteceu. Israel está aí, Israel está com 9 anos. Agora, como que nós quebramos essas sentenças todas na nossa vida? Só existe uma maneira. Não é com quebra de maldição. Não é assim, não vou levantar a mão e declarar. Não é isso. Pior que não é. Vou tomar posse da libertação. Não é. Só existe uma maneira: conhecereis. A palavra conhecereis é gnosko no grego, que quer dizer aprender, aprofundar, mergulhar, ir mais profundo, saber, extrair a verdade. Só que essa verdade aqui não é qualquer verdade. Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mesmo termo, quando Jesus diz que é a verdade, ele também aponta para aquele texto: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a Cristo é livre. Quem conhece a Cristo nunca mais é o mesmo. Quem conhece a Cristo, todas as feridas começam a ser apagadas. Por quê? Porque aquele que conhece a Cristo recebe o amor verdadeiro, pois Cristo é o amor. A essência de Cristo é o amor.
Deus é o amor, nós estamos no amor. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. E quando eu compreendo isso, e é aqui que eu pulo para 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Eu vou repetir. No amor não há medo. Nós falamos de medo até agora, de versos que talvez você se enquadrou em alguns deles. Talvez você entrou em alguns deles aí e falou: eu tenho medo por causa disso, eu estou paralisado por causa disso, minha família está assim por causa disso. Vasculhe os seus traumas agora. Mas aqui em João está dizendo que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor que é Cristo Jesus em nós lança fora todo o medo. Quando Cristo governar em seu coração, não haverá mais medo que reinará dentro da sua vida. Os traumas de infância vão ser lançados fora. Os traumas familiares serão lançados fora. As feridas que dói serão curadas, porque Cristo em você é a cura absoluta. E este amor hoje quer encontrar um lugar dentro do seu coração, dentro da sua família, dentro dos seus propósitos, dentro dos seus sonhos. Este salmo é incrível, sabe por quê? Olha que loucura esse salmo é. Ele é assim, ele era cantado dessa forma, que é conhecido como Grande Hallel, o salmo mais cantado dentro das igrejas, desde lá da época da Babilônia. Ele foi feito, escrito, quando o povo ainda estava cativo na Babilônia. Ou seja, o povo ainda é cativo, o povo está longe da sua terra, o povo está longe das suas colheitas, o povo está longe dos seus sonhos, longe da sua história, longe do templo. Mas ninguém pode separar o povo de Israel de Deus, porque o amor nos une até a distância, até longe da terra. E ninguém sabia disso. Todo mundo: nossa, mas como esse povo está longe de tudo e ainda continuam acesos, como chamas acesas dentro da Babilônia? Por quê? Porque o amor de Deus persegue o seu povo, segue o seu povo. E Israel dentro da Babilônia era uma chama acesa, e aquele amor que parecia que ia se apagar, na tribulação se acendeu ainda mais, porque é exatamente quando você está fraco que você é forte, porque quando você não tem mais força, que o Senhor é a força. Quando você não tem mais saída, Ele é a saída. Quando você não tem mais esperança, Ele é a única esperança. E Ele é aquele que não abandona o seu povo. E dentro do cativeiro, eles faziam cultos, porque era liberado uma vez ou outra. E dentro dos cultos, eles cantavam o Terrilim, que é o grande Hallel, o grande louvor ao Senhor, Salmos 136 inteiro. E o Salmo 136 inteiro é uma canção que diz sobre a história do Deus Altíssimo. E o povo repetia uma única frase. Então o sacerdote, que também estava cativo, falava uma frase, que é essa daqui, ó, a primeira: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o povo repetia: o seu amor dura para sempre. A segunda frase: deem graças ao Deus dos deuses. E aí o povo repetia: e o seu amor dura para todo sempre. Terceira frase: deem graças ao Senhor dos senhores. Dentro da Babilônia, milhares de deuses, Ele é o Deus sobre todos os deuses, Ele é o Senhor sobre todos os senhores. E o povo repetia: e o seu amor dura para todos sempre. 4, versículo 4: ao único que faz grandes maravilhas. E o povo repetia: e o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o Deus Criador, e o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, e o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, e o seu amor dura para todo sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito e livrou Israel, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, e o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte ajudou Israel, e o seu amor
dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, e o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, e o seu amor dura para sempre. Mas lançou a Faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, e o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, e o seu amor dura para sempre. E matou os reis poderosos, e o seu amor dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, e o seu amor dura para sempre. E Og, o rei de Basá, e o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança ao povo de Israel, e o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu povo, o servo de Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, e o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que há de alimentar toda Israel, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, e o seu amor dura para todo sempre. Um salmo de louvor ao Senhor. Um salmo que, quando entrava no coração dos cativos da Babilônia, espiritualmente tirava Israel da Babilônia e firmava Israel em Deus, porque o amor de Deus, em Cristo Jesus em nós, lança fora todo